Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosic e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Este é o primeiro episódio que gravo depois da primeira Ecologic Experience, o retiro Viver Sem Ansiedade, que aconteceu no início deste mês na Serra da Estrela. Foi uma experiência assim muito intensa e maravilhosa. A Ecológica continua com muitas novidades. Abrimos agora a nossa loja online, que já está disponível, com vários produtos escolhidos por mim, por isso espreitem a loja em ecologica.com. Eu tenho desde livros a taças tibetanas, desde tapetes de acupressão a óleos essenciais, por isso está lá muita coisa, muitos livros, assim, os meus livros de referência, por isso espreitem também agora a loja. Continuamos a ter os nossos cursos online e podem também ouvir este podcast na plataforma e consultar algumas informações sobre os assuntos que são abordados aqui. E pronto, e claro, subscrevam a newsletter em ecologica.com para ficarem a par de todas as novidades e receberem todas as novidades em primeira mão. A minha convidada de hoje é a Joana Pinto. Dedica-se há mais de 14 anos à cristaloterapia, ministrando palestras e formações sobre o tema. Em 2021 lançou o seu primeiro livro, O Poder de Cura dos Cristais, fundou e é presidente da Associação de Cristaloterapia de Portugal. Criou ainda a loja online Crystal Healing and Crafts Store para que as pessoas possam ter acesso a cristais fidedignos e de alta qualidade. É ainda mãe e estudou diversas terapias como a cura prânica, reiki e xamanismo, entre outras. Olá, Joana. Olá, Vera! Muito gosto de cá estar. Sim, muito obrigada por teres aceitado este convite. E, antes de mais, também muito obrigada pelo miminho que tu enviaste para todos os participantes do Retiro Ecológica, que foi mesmo assim, foi super bem recebido e foi muito querido. E queria mesmo agradecer-te isso. E para além disso, tu mandaste, pronto, o retiro era direcionado para práticas para lidar com a ansiedade e tu enviaste cristais e pedras específicos para lidar com a ansiedade. Mas pronto, já vamos falar sobre isso um bocadinho mais à frente. Sim. Já vamos falar sobre isso um bocadinho mais à frente. Joana, queria começar por te fazer aqui uma pergunta que é, este teu interesse pelas terapias não convencionais e pelos cristais vem de família? Eu posso dizer que não. Assim, não. Mas o interesse pela, digamos, pela manutenção da vida, da saúde, sim. Isso sim. Agora, a parte do trabalho mais holístico, não é? Mais integrativo, nós vermos o ser humano como um ser ligado a tudo, não é? Aí acho que foi autodescoberta, foi algo que a certa altura da minha vida eu decidi que, ok, o meu caminho se calhar, não, embora eu tenha tido formação em medicina veterinária, o meu caminho se calhar passa por ir em busca de outras dimensões do ser e não está necessariamente ligado, embora os meus pais nunca e familiares nunca me tenham cortado de forma nenhuma os meus sonhos, como dizia a Lara, uma amiga minha, bem, eu acho que os pais, se hoje em dia não mexerem, já está bom. Então, na altura, há 39 anos atrás, embora eu fosse talvez um bocadinho mais rebelde, ou assim, interessava-me por temas que na altura não eram os temas ditos mais simples ou mais comuns, mais normais para uma criança, para um adolescente. Os meus pais nunca me cortaram as asas e isso dou-lhes valor porque eu acho que só estou aqui hoje também pelo apoio deles. Claro que sim. Eu, por acaso, acho que isso faz imenso sentido. A mim fazia-me imenso essa pergunta de não, mas se foste para a televisão e quiseres ser atriz, alguma coisa de família, eu não tenho ninguém na família que esteja ligado a esta área. E foi isso, no fundo, os meus pais também nunca me cortaram as asas, sempre me deram a liberdade de fazer estas escolhas. Mas eu pergunto-te isto porque tu vens de uma família ligada à medicina, no sentido mais convencional da palavra, certo? Estou para as ciências 100%. Às ciências, portanto os teus pais são médicos, é isso? São os dois médicos, sim.
São os E dois a minha médicos? irmã é enfermeira e nutricionista, portanto é 100% de ciências, 100% ligada àquilo que é cura alopática, científica. Portanto, meu pai foi professor universitário. E tu, quando foste para a medicina veterinária, também, portanto, estudaste medicina também de uma forma mais, eu pergunto, de uma forma mais convencional ou também já com alguma visão mais holística? E pergunto isto porquê? Porque o meu cão está numa veterinária que é assim mais holística e Sim. que já faz tratamentos também. Aliás, ela até disse: não, ele está com problemas de estômago e isto às vezes é dos donos. Pá, e não é que eu fui à acupuntura passado umas semanas e ele disse-me que eu estava com um problema de estômago e eu nem sequer sabia. Eu assim, bom, então isto se calhar explica a condição do meu cão. Claro. Não, e está tudo ligado. O meu estudo foi científico. Uhum. Aliás, na altura em que eu fiz a formação, que entrei no ano 2000 para a faculdade, ou 2019, 2000, desculpa, sim. Nessa altura, ainda não se ouvia falar muito em Portugal de acupuntura, de aromaterapia, fisioterapia já era um tema que se falava, fisioterapia aquática, assim, num tapete, já era uma coisa muito à frente. Eu acho que talvez uns anitos depois da minha formação começou a ser colocada em andamento cá em Portugal e exercer-se, não só a formação, mas a exercer e haver espaço nas clínicas, porque temos que ver que muitas vezes nem aos próprios veterinários, os donos das clínicas também têm que ter essa abertura, no fundo, não é? Para exercer a acupuntura, que no meu ponto de vista é algo até bastante isento de muitas dogmas e crenças. Então, na minha altura, não. Eu fiz medicina veterinária pura científica. Espetacular, e pronto, e agora estás aqui nesta parte mais holística que eu acho maravilhoso. E hoje em dia, como é que a tua família, vindo das ciências e da medicina num sentido mais convencional, como é que a tua família lida com as tuas escolhas nesta área hoje em dia? Achas que tu também influencias para que tenha uma visão mais holística ou há Sim, alguma resistência a isso? já houve mais, eu acho que já houve mais, e também acredito que tem a ver com o próprio evoluir da humanidade. Acho que cada vez mais nós vemos em todas as partes do nosso país e do mundo, ouvimos conversas, lemos livros, vemos cientistas catedráticos, como eu costumo dizer, a falar de temas mais espirituais, literalmente, a falarem de temas relacionados com a nossa alma, a falarem de temas relacionados com, enfim, com Deus até, dependendo das crenças de cada um. Então, eu acho que já há uma abertura que é ver das pessoas. Relativamente a mim e aos meus pais, acho que hoje em dia sim, eles verificam que se ao início me questionavam: Joana, tu achas mesmo que vão haver pessoas interessadas no que tu fazes? Eu dizia assim: olha, eu gosto, é uma coisa que eu acho que, como ser humano, devo isso ao meu ser, conhecer-me melhor, perceber quem sou eu, o que é que eu estou aqui a fazer, o que é isto de que falam até muitos da energia do meu corpo, dos meridianos, da acupuntura. Fiz formação em medicina chinesa também, e foi uma das minhas viagens, conhecer o sistema energético do nosso corpo, e foi fenomenal, Vera, Hum. foi incrível, a formação é maravilhosa, percebermos que nós temos espíritos que estão ligados ao pulmão, incrível, que é o Zi, o Po, o Kun. Espíritos que estão É ligados ao verdade, pulmão, como é assim? verdade. Então fala-me sobre isso, vai, eu estou interessada nisso. Então, nós temos um sistema de órgãos que estão associados a espíritos, segundo a medicina chinesa. Por exemplo, o pulmão, que está associado ao intestino grosso, está associado também a um espírito, a uma entidade, a uma energia, que é o pó. Depois temos o fígado, que está associado à vesícula biliar e que está associado a outra entidade. E por aí adiante, o estômago, o nosso baço, então Zi, Po, Hun, todos estes sistemas de órgãos, que na medicina chinesa não temos apenas um órgão, como temos, por exemplo, na medicina, temos um estômago, e o estômago é um estômago só. Não, o estômago está associado
a outro órgão, assim como, por exemplo, nós temos o nosso pulmão, como eu falei há pouco, e pegando novamente no pulmão, ele está associado ao intestino grosso. E é muito interessante perceber que o pulmão é onde nós temos, onde entra o nosso chi, o prana, a energia que nos rodeia, não é? E que nos energiza, que nos dá bem-estar, que nos permite que o oxigênio circule no nosso sistema venoso. E depois temos o intestino grosso, que está associado ao pulmão, e é muito interessante perceber, assim, só de repente, para termos uma visão geral, no intestino grosso é onde está armazenada a nossa imunidade. É? Então, sabes, isto é muito interessante. A Sónia Jordão, que tem o curso de macrobiótica na minha plataforma, fala imenso sobre isto e fala imenso sobre os alimentos associados a cada um dos órgãos. Aliás, o curso está mesmo estruturado dessa forma, que é alimentos para os diferentes grupos de órgãos. Pronto, claro. E ela fala imenso sobre isto, depois também diz o que é melhor para alimentar o quê. Pronto, depois também a associação aos chakras, as cores para dos alimentos que são melhores para cada um dos órgãos, é super interessante. Não, isso é um tema... A chinesa isto é um tema gigante, que se nós percebermos, mesmo a nível depois de... porque é que nós devemos de tratar, quais são, por exemplo, as estações do ano associadas aos órgãos. Exatamente. E nessas estações do ano, tratar os órgãos, que é para na estação seguinte nós não termos, digamos, nenhum tipo como constipações, gripes, falando agora, imagina no inverno, não é? Nós devemos trabalhar a energia do pulmão e do intestino grosso, por exemplo, no outono, que é para no inverno, não é? Nós já estarmos com estes órgãos bem fortes energeticamente, que é para não termos uma imunidade em baixo, conseguirmos superar todas os fatores patogénicos que vêm no inverno. Então há assim uma série de, digamos, ligações que fazem com que tudo isto seja, não há um órgão separado, é todo um sistema de órgãos, e quando uma coisa está mal, obviamente que o resto não vai estar em equilíbrio. É verdade. A Sónia fala imenso sobre isto, sobre esta questão dos órgãos, é mesmo super, super interessante. Eu acho isto podíamos fazer um episódio todo só a falar sobre isto. No entanto, brutal. Eu quero muito vir aqui para o teu tema, que é a questão aqui dos cristais, que é um tema que eu nunca falei aqui. E queria te perguntar em primeiro lugar, o que é que despertou a tua curiosidade e interesse nos cristais? É assim, eu acho que tenho aquele clássico, aquele clássico que eu acho que faz parte até do ser humano, que é a admiração do belo. E do belo e daquilo quando nós vamos fazer um passeio pelo monte, quantos de nós não encontram uma pedrinha e de certa forma nos relacionamos, quanto mais não seja assim algo que nos lembra daquele passeio, daquele encontro, daquela reunião que foi com os nossos amigos, com os nossos familiares, não é? Quantos de nós até não trouxemos areia da praia só para nos lembrarmos daquele fim de semana, uma conchinha, não é? E então, sempre, eu acho que de minha parte, sempre tive aquele fascínio desde bem pequenina, e acho que até fazendo um parênteses, hoje em dia as crianças, isto é normal, o fascínio pela mãe terra, pela natureza, pelos cristais, e de facto fascinava-me, e eu sempre ia colecionando aquilo, e houve um dia em que eu decidi... Mas em criança tu já tinhas esse fascínio em criança? Sim. E nós estávamos a falar sobre isto antes de começarmos a gravar, pronto, só para contextualizar aqui um bocadinho, porque eu gosto imenso de cristais e isto é uma coisa, mas é meio instintivo para mim, há coisas que eu nem sei muito bem os significados, agora sim, porque já tenho o teu livro, mas imagina, eu comecei a gostar de cristais exatamente por isso, alguma coisa me despertava, havia ali uma ligação, e depois vou ver o significado e de repente era mesmo aquele cristal que eu precisava naquele momento, ou oferecem-me, foi um bocadinho assim. E eu com o Mateus uma vez fiz uma coisa que eu estava a contar, eu por acaso acho que até já contei isto aqui no podcast, que o Mateus é super distraído, porque ele é muito criativo, então está na sala de aula e distrai-se muito rapidamente e é um bocado disperso e não sei o quê. E ele chegou a casa e disse-me isto, e disse, então olha Mateus, vamos ali à loja dos cristais e vamos escolher uma pedrinha para te ajudar nesses momentos, para te ajudar na tua concentração e quando estás assim mais distraído. E lá, está bem.
Então fui com ele à loja dos cristais, disse, precisamos aqui de um cristal para a concentração, para ele ficar um bocadinho menos distraído. Pronto, e depois deram-nos lá, mostraram-nos assim uma caixa com, acho que era uma sodalite azul, uma sodalite assim. Realmente, sim. Sim. E depois disse, Mateus, agora és tu que tens que escolher, agora tens que... E ele, então, mas não, e eu, não, isto é uma escolha muito pessoal, és tu, vais olhar, vais ver qual é a pedra que está a falar contigo e escolhes a pedra que está a falar contigo. Ele, está bem, então escolheu, pusemos ao pescoço, andei sempre com a pedra ao pescoço, e é muito giro, porque eu, entretanto, ele chegou à escola, contou isto à professora, e a professora também já usa este recurso, que é, quando ele está distraído, diz-lhe, Mateus, a pedra, olha, agarra-te à pedra, porque eu disse que ele tinha que se agarrar à pedra e respirar fundo, que era para ficar mais concentrado, pronto, e então ele fica muito ali, e por acaso, também, eu já fazia isto com, imagina, houve uma altura que eu estava com medo de adormecer por causa dos pesadelos e não sei o quê. Sim, essa fase. E eu pus-lhe uma pedrinha na mesa de cabeceira e disse, olha, não te preocupes, está aqui esta pedra para tu não teres pesadelo. Olha, e aquilo, isto resulta para ele fica ali mesmo, tipo, não vou ter pesadelos por causa da pedra. Sim, não, e há minerais que confortam, dão mesmo essa energia do conforto, sim. É muito subtil, mas as crianças também têm uma energia muito fina, muito subtil, e então é excelente tu teres tido, de facto, até essa abertura para, não é? Porque há muitos cristais e que eu considero chave para trabalhar precisamente essa energia do sono, e que acho que hoje em dia é algo que é muito falado. Mas olha, Vera, voltando assim... Então, olha, diz só aqui assim rapidamente, assim, 2 ou 3 que sejam bons para isso, porque eu acho que o sono é assim uma questão e um desafio grande para muitas pessoas. É uma questão muito, hoje em dia, muito forte. Eu acho que recebo todos os dias mensagens de pessoas a perguntar-me cristais para dormir, mesmo até exercícios. Joana, o que é que eu posso fazer? Não só de minerais, mas algum exercício, alguma meditação, respirações. Pronto, e realmente a questão do sono é um tema. Eu acho que, olha, antes de mais existem a higiene do sono, mesmo antes de falarmos de cristais, que é muito importante. Claro. O facto de nós não vermos televisão, nem nenhum tipo não ter nenhum tipo de estímulo para o cérebro, para as nossas sinapses, é fundamental. E porque os cristais não vão fazer milagres se a pessoa não tiver essa força de vontade, está bem? É muito importante a higiene do sono, e então antes de talvez 1 hora antes de nos deitarmos, convém termos isso em mente. Depois, em termos de cristais, olha, rapidamente recomendo a aulite, que é um mineral branco assim com uns veios cinza. Para quem está a ouvir isto só em áudio, vale a pena irem ao YouTube espreitar, porque a Joana está aqui a mostrar estes cristais de que estamos a falar. Sim. A aulite é excelente e é um mineral com uma energia muito subtil, talvez seja dos cristais mais calmantes que eu conheço. Pode ser colocada debaixo da almofada ou na mesinha de cabeceira, inclusive em banhos de imersão também. Pois há outro mineral que poderei recomendar, que é a amazonite. Temos 2 tipos. Eu recomendo a amazonite chinesa, oriental, que é uma amazonite assim com um azul celeste muito interessante. Mas olha, sabes que foi essa que eu pus na mesa de cabeceira do Mateus. Foi? É assim, uma coisa muito pequenina, mas sim. Intuição afinadíssima. A sério, mas foi daquelas, tinha lá e depois pensei, ok, vai esta. Não, a amazonite fenomenal, sem dúvida. Acho que assim, estes 2 minerais são aqueles assim de repente que eu recomendo para nós conseguirmos, eu não vou dizer ter não é um medicamento, está bem? Não é disso que se trata. Aqui trata-se de afinar a nossa energia, quando nós estamos com energia muito alta ou com muita frequência de pensamentos, não é? Os minerais vão agir de forma muito subtil, eles vão trabalhar esta energia que aqui está. E pegando há bocado no tema que estávamos a falar, dos órgãos, do sistema de órgãos, o meu estudo começou aí mesmo, foi, ok, eu adoro minerais, adoro cristais, adoro fósseis, adoro trabalhar adoro ver estas obras de arte do nosso planeta, e o que é que... Li um livro, que era um livro na altura, o que havia, assim, já havia outros, mas há aqueles livros que são assim os clássicos, que é
a Melody foi a primeira pessoa que nos anos 60 que pegou neste tema. E eu devorei os livros dela. E a Melody tinha descrito a energia de vários minerais. E eu pensei, ok, então há pessoas que pegaram nisto. E eu fascinei-me com este tema, fascinei-me com, uau, espera, mas estão vivos? Como assim? Como assim eu consigo usufruir da energia? E de facto, o meu estudo começou aí, foi com esse fascínio, foi ok, tudo no planeta tem uma vibração, tudo são átomos, tudo é energia, tudo é energia. E isto levou-me depois a um estudo cada vez mais sério, mais profundo, é quando a gente abre uma porta e tem milhares de portas, e tu queres entrar em todas elas. É verdade, é verdade. Não, isso é o grande desafio da minha vida com este podcast. Porque eu abro uma portinha e depois eu tenho imensas portas abertas, quero saber muito sobre sobre uma série E todas elas temas. super interessantes, Exato. todas elas nos mostram dimensões, um mundo de conhecimento. E, ok, então eu comecei por aí, comecei por estudar, por perceber, não só a nível metafísico, mas depois a nível científico. Ok, como assim tem energia, vibração, átomos, iões, aniões, cationes, como assim? Pronto, e depois descobri que de facto é possível ler-se, hoje em dia já existe tecnologia para isso, ler a energia de um objeto, a energia de um cristal, perceber, por exemplo, o teu fígado quantos hertz é que tem, vibra em quantos hertz, existe algum Uau! mineral que tem essa frequência do fígado? Existe Isso. algum mineral que vibre esse hertz que vai variar de pessoa para pessoa? Eu não sou igual a ti. E se tu fores fazer, por exemplo, para nós termos uma visão mais clara deste tema, vamos fazer análises ao sangue. E diz assim, hemoglobina entre X e Y. E se estiver entre, está tudo certo. Se estiver a mais ou se estiver a menos, não é? Há variações. Todos nós, seres humanos, temos uma vibração hertziana, seja no corpo, seja até no timbre da tua voz, as tuas cordas Pois, era vocais. nisso que eu estava a pensar nas frequências de solfégio, já fiz um episódio sobre isto, que eu, e por acaso é um dos recursos que eu uso muito para meditar, são as frequências. Sim, sim. Sendo que cada uma delas tem um efeito diferente, portanto também é interessante pesquisar e ver qual é que devemos usar para qual. Mas como é que nós conseguimos perceber qual é a frequência do nosso fígado, por exemplo? Olha, já Com a temos hoje em dia quântica? Com a tecnologia, sim, quântica? por exemplo, uma das ferramentas é, sim, com aquela máquina que hoje em dia que está mais, que já se encontra em qualquer sítio, digamos assim, Sim, 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 uh, sim. de leitura de frequências, que é Mas é essa, é terapia. aquela máquina da quântica, da terapia Sim, sim, quântica, ou sim, seja, que da ligam terapia. aos pulsos e à Sim, por cabeça. exemplo, sim, essa é uma da terapia quântica. Ok. Agora não me estou a lembrar do nome da ferramenta do computador, tem um nome específico, peço desculpa, não me estou a lembrar agora do nome do computador, mas a terapia quântica, esse é o Uhum. nome de uma das terapias, sim, consegue-te dizer a frequência dos teus órgãos, a frequência até do teu corpo, como é que tu no geral estás, e depois afinar e perceber cada um dos órgãos. E, por exemplo, se nós temos um estômago, e imagina que eu estou com gastrite, o meu estômago obviamente não vai estar na frequência certa, está numa frequência patológica, à partida estará com mais acidez, não é? E isto, estamos a falar aqui já noutro tema que tem a ver com a inflamação corporal, mas né, os nossos órgãos, assim como uma cárie, uma simples cárie, nós temos o corpo não está no equilíbrio ácido-base, no equilíbrio do pH. Sim, E mas um cristal, desculpa, voltando só por causa das coisas das frequências, um cristal tem sempre a mesma frequência? não, um cristal não tem sempre a mesma frequência, mas temos cristais que tendem a ter uma frequência que poderá harmonizar com a energia de determinado órgão. Imagina, eu vou ser mais específica, nós temos uma aventurina verde. A aventurina verde é um cristal da família do quartzo, o que na gíria chamam o quartzo verde, mas é uma aventurina verde. Este cristal tem determinada frequência, determinados hertz, e é dito, e nós reconhecemos isso em vários livros, que é uma frequência que vai muito de encontro, por exemplo, ao chakra do coração, à energia do nosso bem-estar relacionado com nós próprios, nosso amor próprio, a visão que nós temos do mundo, como nós nos entregamos aos outros. E a aventurina verde tem esta frequência que está associada ao chakra do coração. E aqui já não estamos a falar de um órgão, estamos a falar de um centro de energia.
Se eu estou com este centro de energia em desequilíbrio, porque me chateei, porque não correu bem o dia, se eu utilizar uma aventurina perto desta zona, o que vai acontecer é que eu vou tender, o cristal vai tender a harmonizar aquela zona, a trazer este desequilíbrio para o equilíbrio. Aquela velha máxima do mais com mais dá mais, menos com menos dá menos, mais com... Lembras, nós estudamos isso na física. Sim. Portanto, os cristais vão tender a fazer isso, precisamente isso, a harmonizar-se. Não preciso de forma nenhuma de o ingerir, basta colocar próximo do fígado, do estômago, Sim, quer dizer, convém não ingerir, não é? Não vamos ingerir cristais. Por favor, não comam pedras e não deem pedrinhas às vossas crianças para comer. Mas é verdade, como eu costumo dizer, que todos nós, quantos de nós já não ingeriram minerais, é verdade, para nos harmonizar? Magnésio, cálcio, ferro, fósforo, são minerais que cristalizam como este. Pois é. Vamos começar pelo início, que nós, entretanto, já estamos aqui numa grande conversa, mas vamos só então... Então, o que é a cristaloterapia? Porque nós pensamos nos cristais, não é? Que entretanto é uma gíria, não é propriamente... Não, o que é que engloba? Então, o que é a cristaloterapia? A cristaloterapia é uma terapia que utiliza os minerais e os cristais como recurso terapêutico e vai harmonizar várias dimensões do ser, seja e físico, rochas. E aqui cristais, lá está, Vera. Pois, então. Cristais é uma gíria, mas nós temos cristais, são formas cristalinas que cristalizam, temos rochas, ok, que podem ser metamórficas e vamos entrar todo um universo de formação rochosa, temos fósseis, temos resinas como o âmbar, então é todo um mundo. Na gíria da cristaloterapia, nós assim para encurtarmos, falamos de cristais, mas não está correto em termos de geologia, está bem? Em termos de geologia há uma divisão, há uma segmentação destes termos todos. Fósseis, rochas, cristais não são a mesma coisa. Deixa-me só dizer-te aqui uma pequena, agora voltando aqui um bocadinho, tu disseste que no início também despertava o interesse porque nós todos apanhamos rochinhas e pedrinhas na praia ou conchinhas e não sei o quê e que nos ligamos a isso. Sabes o que é que aconteceu no meu retiro? Nós fomos fazer uma caminhada pela Serra da Estrela maravilhosa, fizemos assim uma caminhada super longa numa vista maravilhosa e fomos a um sítio que se chama o Seixo Branco, que tem um quartzo rosa. Já foste lá? Ainda não fui, mas já ouvi falar. Um quartzo rosa no meio da montanha, gigante, um quartzo rosa gigante. Nós chegámos lá e nós assim, e aquilo até parece assim branco, não é? E nós, não, mas este é branco. Mas depois vais ver de perto e de facto tem os reflexos e aquela tonalidade mais rosa. Sendo que ele disse, é um quartzo rosa e nós, ainda por cima estavam lá bocadinhos partidos, ninguém foi lá partido, nós não fomos lá roubar nada à natureza, mas estavam lá uns bocadinhos partidos e alguns de nós trouxemos um bocadinho para casa. Mas ele estava a dizer que aquilo também não é ou seja, que também chamar aquilo quartzo rosa não estava bem correto, porque na verdade é um quartzíquico, qualquer coisa menos, como é que se diz? É um quartzo menos... Eu não conheço, eu não estou a conhecer, nunca lá fui, portanto eu não estou a perceber em termos de geologia, não consigo, não sei o que é que ali está, mas quartzo rosa é uma variação do quartzo, porque tem outros componentes que lhe dão esta cor. Agora, realmente, eu não sei, poderá não ser um quartzo rosa esse que lá está, poderá parecer um quartzo rosa, mas não ser, pode ser outro mineral qualquer, eu não sei neste momento explicar. Joana, o próximo retiro que eu fizer no Val do Recinto, vens comigo e vais esclarecer que pedra é aquela. Gosto. Não, mas é incrível. Até já estou curiosa. Não, é incrível, foi mesmo assim, foi incrível, portanto, de facto, ok, chamando a isto cristaloterapia, vamos usar aqui a gíria dos cristais, só para os geólogos que estiverem a ouvir este podcast não acharem que estamos aqui a ser incorretas. Sim. E pronto, então agora falando na terapia em si, eu queria te perguntar de que forma é que podem ser usados os cristais? De que forma é que os podemos usar? Não vamos engoli-los? Não, de todo. A não ser que o médico recomende, lá está, a suplementação mineral e aí normalmente é em pó ou em comprimidos. E pronto, aí já estamos a falar de uma cristaloterapia médica, como eu gosto de chamar. Ai, adoro! Mas
em termos de utilização dos minerais no nosso dia a dia, como os cristais colados que nós temos, as nossas pulseiras, né? Há muitas formas de utilizarmos ou de usufruirmos da cristaloterapia e, de facto, desde uma sessão terapêutica em que vamos utilizar cristais tanto rolados como em bruto para nós harmonizarmos, e aí estamos a falar de um sistema terapêutico, não é, de exercer uma terapia. Ou então, no nosso dia-a-dia, podemos utilizar de uma forma tão simples quanto colocar em casa e trabalhando o Feng Shui de um lar, o Feng Shui da casa, que é algo que eu adoro falar e acho essencial nos dias de hoje, porque muitos de nós procuram terapias aqui e ali, seja elas quais forem, para nos harmonizar, e eu acho isso fantástico quando cuidamos também de nós, de uma forma não tão previsível, não tão médica, por assim dizer, trabalharmos outras áreas e outras dimensões de nós. E muitas vezes chegamos a casa e descuidamos deste cuidar do nosso lar, não é? O nosso lar é o nosso templo também, é onde nós repousamos sem reservas, é onde nós despimos a nossa alma, onde nós desabafamos, choramos e rimos, estamos em família, e então o nosso lar é importantíssimo que esteja harmonizado, e utilizar minerais em várias zonas, tanto específicas como de forma intuitiva, é outra forma de utilizarmos minerais. Depois podemos utilizar, como eu estava ainda há pouco a referir, no nosso dia-a-dia, como um pendente, como uma pulseira, numa meditação, simplesmente segurar o mineral, colocar no banho de imersão, ao lado da mesinha de cabeceira. Das formas que eu mais gosto, assim, para nós nos ligarmos e interagirmos com a energia de um cristal e conseguirmos até afinar, às vezes, a nossa intuição, percebermos o mineral, como é que ele funciona em nós, como é que a sua energia subtil, que é tão subtil, ainda assim conseguimos ter uma percepção dela, é na meditação. E muitas vezes as pessoas dizem, mas eu nunca meditei, tenho muita dificuldade, e depois começo logo a pensar. Um minuto é muito pouco tempo, 1 minuto só, não em guerra com a mente, que é o que tendemos a fazer, mas deixar ir e só simplesmente até segurar o mineral na palma das mãos e estar 1 minuto só em silêncio. Podemos começar assim. Na verdade também se pode fazer um exercício, sabes, às vezes fala-se no mindful eating, não é? Que é aquela coisa imagina, tens um alimento, eu ontem fui tão giro, ontem estava a comer um mirtilo com o Mateus, e o Mateus tem aquela tendência, quer comer muito rápido para ir ver desenhos animados, ou que não sei o quê. E eu ontem, não, Mateus, olha aqui, vamos jogar um jogo. Eu disse, vamos jogar um jogo. olha o mirtilo que temos na mão. E estou com o mirtilo na mão e disse, olha, de que forma é o mirtilo dele? É redondo. Eu, mas é mesmo redondo? Ou achas que tem aqui qualquer coisa? Não, é um bocadinho achatado. Pois é, aqui um bocadinho achatado. Olha, já viste que tem um furinho aqui por baixo? Pois é. E do outro lado tem uma estrela. Pronto, então ficámos ali a comer o mirtilo e depois disse, olha, agora vamos dar uma trinca no mirtilo. E damos uma trinca no mirtilo. E ele, mãe, é verde! Aquele mirtilo estava verde por dentro. Pronto, em vez de ser branco. Fazer este exercício de observar sim, as coisas. sim. Com o cristal também se pode fazer isso, não é? Claro. Podemos só esse minuto, se calhar em vez de fechar os olhos e ficar ali, não vou pensar, um mineral, não sei, não, podemos se calhar só olhar para o cristal e tentar olhar para as coisas, as imperfeições do mineral, as fissuras, fissuras, as formas geométricas, o número de faces que o mineral... Esse, por acaso, é um dos exercícios que eu costumava fazer nas minhas formações, que é a observação. Perceber quais são as formas... Como é que, por exemplo, até neste quartzo, que eu estou aqui agora a mostrar, como é que num quartzo, como é que as faces e as arestas se harmonizam? Qual é a disposição delas? Não é? E depois isto leva-nos também para outros conhecimentos dos cristais mestres e outras coisas, mas de facto é um exercício tão simples e já é uma meditação. Olha, e tu falaste agora aqui, no início, que eram os cristais em bruto ou as pedras roladas, não é? Ou mais polidas. Há alguma diferença a nível terapêutico entre um e outro? Sim. Existe, até porque temos que ver que minerais em bruto, por exemplo, como uma drusa de quartzo. Isso é espetacular! Assim, por favor, vão ver isto ao YouTube, porque a Joana está a mostrar e são lindos.
São maravilhosos. Uma drusa de quartzo, como esta que eu agora estou a mostrar, portanto, é um aglomerado de pontas de quartzo. Pontas como esta, que eu mostrei ainda agora há pouco, que é uma ponta de quartzo, uma ponta cristalizada, lá está, de quartzo, e esta é um aglomerado. A diferença, sim, vão exercer diferença não só na forma como vibra, na vibração, na emissão da energia, como depois, sim, no próprio trabalho energético com o ser. Um mineral Então o rolado. mineral em bruto é mais... tem O uma mineral vibração em mais bruto, elevada? não necessariamente. O mineral em bruto vai estar a trabalhar de forma que nós pouco vamos intervir na forma como o mineral vibra. Ou seja, num aglomerado cristalino, com muitas pontas juntas, o que vai acontecer é que a energia vai entrar e sair do mineral como o mineral quer. Nós não vamos ter grande intervenção, e por isso eu adoro trabalhar com estes minerais no Feng Shui, numa casa, porque por todas as pontinhas do aglomerado a energia vai fluir e não tem botão off, a energia vai fluir sempre. E a tendência é harmonizar e enviar esta energia para o espaço, para o local, digamos. O mineral em qualquer parte da casa, como é que se chama? Tu disseste... este é um cristal de quartzo? É um cristal de quartzo? Sim, mas tu disseste o nome específico desse... Drusa de quartzo. Um aglomerado, sim. E pode colocar-se em qualquer parte da casa? Ou é daqueles Sim, recomendados tipo ao centro da casa ou para a sala? Eu acho que o quartzo é daqueles, talvez o cristal mais neutro que nós temos no nosso planeta e também o mais abundante. Eu ando aqui com um ao pescoço. Aí está ou seja, ele tendência a harmonizar e vai bem em qualquer sítio da casa. É um mineral que é top, é daqueles que eu mais recomendo, é o cristal de quartzo ou uma drusa de quartzo. E continuando então... Joana, sabes o que é que vai acontecer? Eu vou acabar de gravar isto e vou meter no carro e vou à loja dos cristais ali ao lado. Olha, serás muito bem-vinda. É que eu já estou tipo, esta na minha casa era ótimo. E a aventurina, preciso da aventurina para andar com ela ao peito, que isso vai ser... O cristal de quartzo, eu costumo dizer, é um cristal quase must have hoje em dia, para harmonizar um espaço, quase, mesmo a nível engraçado. Tenho muitos decoradores de interiores que pouca formação ou nada sabem sobre como a energia funciona, o prana, o ki, o chi funciona no planeta, mas vêm muitas vezes ter comigo e dizem: Joana, quero colocar na sala da pessoa X uma grande drusa de quartzo, tens alguma coisa? Sim senhor, vamos ver o que é que eu tenho, e colocamos. Estou a falar de grandes ferramentas para um espaço grande também. E vem-me dizer, passado uns tempos, a pessoa ligou-me e disse-me: tu nem sabes a diferença que aquele mineral, que aquele cristal está a fazer em minha casa. E não é só porque é belo, porque eles são realmente muito bonitos, mas é a vibração que vai, a mudança que vai fazer num espaço. E mesmo sem termos assim grande noção de como é que a energia flui e vibra, e eu sei lá dos chakras, ou sei lá disto ou daquilo, a percepção que a pessoa tem, aí sim nós percebemos, ok, missão cumprida, porque conseguimos perceber que o trabalho energético, como o lar se encontra, como a energia flui, mesmo quando estamos a falar de uma família com 4, 5, 6 pessoas, é absolutamente incrível quando trabalhamos com Feng Shui e minerais. Lindo. Incrível, isto é fascinante mesmo, eu acho isto... É fascinante. E foi isto isto é fascinante. este estudo. Sim, mas desculpa, voltando ali aos cristais em bruto e aos cristais rolados, estavas a dizer que os cristais rolados, porque tu podes programar os cristais rolados, não é? Não é uma coisa assim? Como é que, em nível energético, então, qual é a diferença entre trabalhar com um cristal em bruto e trabalhar com um cristal rolado? Olha, então, o mineral em bruto, só resumindo, então vai trabalhar a energia de um espaço, de um lar, que sem nós termos grande controle como é que a energia funciona. Enquanto que um mineral rolado, que à partida são rolados numa tómbola, ou podem ser polidos em forma, por exemplo, de uma esfera, não é? Isto são tudo rolados, são trabalhados para ficarem com uma forma mais homogénea, mais arredondada. E, por exemplo, este tipo de minerais eu recomendo mais e gosto muito de trabalhar em zonas mais específicas,
pontos da acupuntura, nos chakras, em centros de energia, porque a energia está a fluir aqui de forma mais centrada, não está a entrar e a sair por aresta nenhuma, porque simplesmente não a tem. Então é um cristal que dá para trabalhar não só, por exemplo, um centro de energia, estamos a falar aqui de um chakra, de um centro energético circular, podemos trabalhar, lá está, em meditação, segurando, enquanto que um mineral em bruto, ele poderá trabalhar de forma a expandir ou a direcionar a energia. O que para um chakra, por exemplo, num centro energético, pode ser interessante se queremos remover ou se queremos colocar energia, ok? São coisas diferentes, como a ponta começa, mineral em bruto se está a orientar, enquanto que um cristal rolado eu tenho a certeza que ele está a trabalhar de forma central, de forma regulada, de forma muito mais neutra, não está a remover nem a energizar, está só a trabalhar de forma circular. E aí numa terapia poderá ser a chave do sucesso de uma terapia poderá ser a forma como nós trabalhamos os minerais, tanto em bruto ou minerais rolados, e como os aplicamos, o que é que eles vão fazer sobre a nossa energia, sobre os nossos órgãos, ok? Como digo, para um espaço, não quer dizer que numa meditação eu não possa trabalhar com um mineral em bruto, porque posso. Mas os minerais rolados vão-me dar a certeza de que a energia está a fluir de forma central ao cristal. Olha, mas sabes que por acaso eu tenho uma ametista que me ofereceram, assim, grande, em bruto, e que eu normalmente levo para os meus retiros. Quando vou fazer retiros e não sei o quê, tenho sempre, tipo, à frente do meu lugar, estás a ver? E aquele até foi-me oferecido. Eu simplesmente me relaciono, tenho ali uma relação amorosa com o meu cristal. Não, mas tenho uma relação com a minha ametista. E depois foi muito engraçado porque estava a falar com uma amiga minha e ela, ai pá, olha, uma vez tinha uma ametista gigante no quarto, olha, tinha tantos pesadelos com aquilo, eu tive que tirar a ametista do quarto porque eu não estava a aguentar, não sei o que, não sei o que. E tinha esta relação. A ametista em bruto tem este poder, assim... Olha, falaste de um tema muito interessante que é as ametistas. É um mineral dos mais procurados, talvez assim o mais fascinante, porque é aquele roxo ou violeta absolutamente incrível, tem uma vibração altíssima, uma frequência muito alta. Quando nós vemos um arco-íris e vemos as 7 cores do arco-íris, uma delas é o violeta ou o roxo, que nós quase nem vemos porque a frequência é muito alta, mas faz parte do espectro de luz. Então, a ametista é um mineral que é fascinante e tem uma energia assim excelente, mas, atenção, pessoas que são muito sensíveis, que já têm uma energia muito afinada, muito intuitivas, a ametista poderá não ser o cristal de todo que eu recomendo para ter num quarto. Porquê? Porque, como eu disse há pouco, os cristais não têm botão on nem off. Então a tua amiga poderá já ser, com ou sem consciência disso, uma pessoa sensível energeticamente, e a ametista, com a sua vibração alta, o que é que vai fazer? Influenciar para que a vibração continue, mesmo durante o sono, quando nós estamos com a nossa mente mais inconsciente, não é? Num estado de sono profundo, a ametista vai influenciar essa pessoa a continuar com essa frequência e a ir, digamos, como diz também a medicina chinesa, a nossa alma vai estar a continuar num trabalho energético, ok? Vai estar, o nosso run vai sair da nossa alma, o nosso corpo etéreo é como que sai e nós entramos numa dimensão diferente, que é os sonhos, enfim, pois há outras crenças também que agora não são para aqui chamadas, mas o que vai fazer vidas é despertar passadas isto. e coisas assim, vá, vamos lá falar sobre isto abertamente. Olha, sabes que isto foi espetacular. Eu tive a Cátia Antunes, que é naturopata, no retiro, e foi muito bom, porque ela também, ou seja, tu também estavas a dizer, ok, o cristal vai funcionar, mas quer dizer, se tu não dormires, se calhar o equilíbrio, pronto, falando aqui de uma forma mais holística, o equilíbrio tem que ser em várias áreas, não podes usar uma terapia só e depois dizes, isto não resulta. Isto acontece muito com a naturopatia e com a homeopatia, não é? Porque as pessoas experimentam, depois, não funcionou, ou não deu. Está bem, mas por exemplo, tu estavas habituado a tomar antibióticos, estava, então primeiro tens que fazer um detox do teu intestino antes de começares a fazer a naturopatia, senão não vai resultar. Não, mas eu já experimentei a minha alimentação saudável, não sei o quê. Ok, mas quantas horas andas a dormir por noite? 5. Então como é que queres, por mais que tu comas bem, que faças exercício, não vai,
se não dormires bem, não vais libertar também os químicos necessários para que tudo funcione, não é? Claro, Portanto, claro, está tudo ligado. está tudo ligado, isto está mesmo tudo ligado. Mas pronto, olha, já não sei porque é que estava a dizer isto, mas queria só perguntar isto para termos tempo aqui, para tocarmos aqui nos pontos todos, que é que cuidados é que nós devemos ter com os nossos cristais? Como é que os podemos energizar e limpar? Olha, se nós então até agora falamos de como os utilizar, como é que eles funcionam, é importante nós também termos alguns cuidados com eles, tal como também temos connosco, e estavas a dizerem muito bem. E com os cristais a mesma coisa, eles vão trabalhar com a energia de um espaço, ou seja, ao fim de um tempo, não sei quanto, não vou precisar porque vai depender sempre do espaço e de envolvência, passado um tempo convém nós limparmos a energia do cristal, como se ele tivesse várias camadas energéticas e nas primeiras camadas são as camadas em que ele está em interação com o ambiente, com tudo que o rodeia. Então vamos limpar essas camadas, que é para deixar que a parte do núcleo flua e vibre o cristal de uma forma plena, para que a gente possa usufruir dele e não ele estar completamente denso. Então devemos ter cuidados, sim, e recomendo sempre, isto é um assunto do conhecimento geral, a limpeza dos cristais. Existem muitas formas de o fazermos, muitas formas. Há os índios na América do Sul, na América do Norte, mesmo aqui na Europa, na altura mais, na cultura celta, por exemplo, faziam-no de forma, métodos diferentes, mas faziam-no. Isso é muito importante, usarmos até se calhar o nosso método, só que fazê-lo. E um dos métodos que eu mais recomendo é a limpeza na terra. Sei que há alguns cristais que não podem ir assim, ter contacto direto com a terra, nem com a água, nem com a umidade, devido à sua estrutura. Podem estar numa escala de Mohs, por exemplo, serem muito mais frágeis, como o talco, como o calcário. Se vamos colocar um cristal mais calcário na terra, o que é que vai acontecer? Vai se desfazer, não é? E então aí temos que ter cuidado. No entanto, há métodos também que privam que isso aconteça, como usarmos métodos indiretos de limpeza. Isso depois é uma longa história, se calhar poderão ver no meu livro, ou poderão ver. Tenho alguns Sim. vídeos também na minha Não, página. acho que podemos deixar aqui uns links em baixo, eu vou deixar este episódio na plataforma também. E, portanto, na secção do podcast do site ecologica.com, lá em baixo eu normalmente ponho os Ok, assuntos que sim. falamos aqui, portanto podemos se calhar propor ali alguns Sim, links e linkar pôr. diretamente para o vídeo, que assim também já veem o que é este tema da limpeza, o método direto e o método indireto. Mas olha, eu por exemplo tenho aquelas torres de selenite, é selenite? Selenite, sim. Assim, eu tenho as torres de selenite e tenho os cristais à volta e também tenho aquelas tacinhas de selenite que posso pôr aqueles cristais mais pequeninos lá dentro. Perfeito. Pronto. E eu antes de ter isso, o que eu fazia era colocar os cristais em água e sal, não é? No entanto, na loja dizem-me que isso pode modificar as características do cristal e eu deixei de fazer isso. Deixei de colocar os cristais em água e sal. Não, eu fazia isso antes de ter as torres de selenite, depois a partir do momento em que arranjei as torres, deixei-as lá e pronto. Até depois... porque o sal é um mineral também, NaCl, não é? Ou seja, Okay. ele é um mineral que é fabuloso, o sal. Se nós pensarmos nisto, o sal é um mineral incrível, é quase como a água, consegue estar em vários estados. O sal é um mineral, é um cristal que hidrata e desidrata. É brutal, só de pensar assim na química, isto é incrível. Por isso é que se põe, por isso é que há aquela superstição de se pôr o sal para trás dos ombros, sabe? Para dar sorte. Essa não conheço. Não conheço essa, é uma coisa do mal conheço. olhado. Há uma coisa do mal olhado que tipo, passa-se assim sal por cima do ombro, joga-se assim por cima do ombro para deixar para trás o mal olhado. É uma coisa assim do género, eu acho que não sim. Conheço. Sim, essa sim. eu não conheço, mas o sal hidrata e desidrata. E se nós temos minerais que têm fissuras, pequenas fissuras, mesmo não muito visíveis, o que é que acontece? O sal na água vai dissolver-se e depois vai entranhar dentro destas fissuras, microfissuras, às vezes nem perceptíveis ao olho humano. E depois começa a água a libertar-se, a desidratar e ele começa a expandir. Então começa a partir, porque precisa de espaço para crescer, e começa a partir os cristais, a tirar-lhes a cor, e por isso é que a água e o sal não são de todos o melhor para a limpeza dos cristais, mas
Todos nós cometemos erros, Vera. Eu também já o fiz. Pronto, é assim. Também já o fiz. É a vida, depois vamos aprendendo e vamos. Aprendemos, E depois aí é é que está. assim, muitas vezes a intenção também é super, super importante. Olha, a Leonor Busago, que esteve no meu retiro, a professora de yoga, estávamos a falar sobre a limpeza dos espaços, não é? Às vezes usamos o pau santo ou aqueles, os molhos de sálvia ou Sim, 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 para fazer hostezinhas. limpezas. E foi muito interessante porque a Léo estava a dizer, alguém lhe perguntou como é que fazia essa limpeza do espaço. Ela disse, muitas vezes é assim, como é óbvio, se calhar um pau não vai estar a limpar, mas a intenção que nós colocamos naquilo, se É estivermos a verdade. passar com o pau santo, a entoar algum tipo de frase que nos leva a esse estado de limpeza e não sei o quê, a nossa intenção vai ter esse poder, não é? Porque na verdade os nossos Completamente. os nossos pensamentos também são energia, portanto, nós também vamos, Completamente. vamos, vamos ter essa influência. E a mesma coisa se calhar, com o manusear destes cristais. Por acaso, olha, ia-te perguntar uma coisa, nós já estamos aqui a chegar ao fim, porque já estamos aqui, só que este tema eu podia ficar aqui horas a falar sobre isto. Tu achas que a influência de um mineral depende da pessoa que o manuseia? Ou seja, um terapeuta diferente, ou eu Uhum. com um cristal diferente na mão. Imagina, eu tenho aqui este Um cristal no quarto, pescoço, sim. tenho o quartzo ao pescoço. Vai ser diferente o poder deste cristal em mim do que o poder deste cristal numa amiga minha. Olha, não é que o cristal vá, a energia do cristal vá alterar, mas a predisposição e a abertura de cada um de nós, sim, vai fazer toda a diferença. Ou imagina, um massagista que use cristais. O seu poder vai depender da pessoa que tiver a manuseá-lo? Não, Hum, mas não vai depender, os cristais vão sempre vibrar da mesma forma, sempre. Agora, como o ser humano recebe esta energia e como a energia depois funciona em nós, aí sim, aí não é os cristais que vão vibrar menos, é sim a minha limitação, como é que eu ia te explicar isto? Imagina, se nós, não receptividade ou não a não abertura. receptividade, Hum, é como aquela velha história de deixar de fumar. A pessoa quer deixar de fumar e vai e toma isto e toma aquilo, só vai funcionar no dia em que a pessoa disser chega. E se eu realmente quero que as coisas, seja o que for, Vera, isto não vale só para os cristais, isto vale para tudo. A homeopatia não funciona se a pessoa não for receptiva a claro, se bloquear aquela, ou um processo de vitimização, ou uma visão autodestrutiva de si mesma, não vai haver nada que vá funcionar. Mesmo a nível da química, de medicamentos da medicina alopática, quer dizer, não vai funcionar se eu não me predispor, se eu não abrir, se eu não estiver de coração aberto para aquela terapia e deixar entrar. é verdade. Terapia ou o que quer que seja, portanto, os cristais não é que a energia não vá funcionar, vai funcionar sempre, mas vai depender muito da postura de cada um. É Se verdade. eu Olha, bloquear, eu estive a fazer um curso agora há pouco tempo e tivemos um pequeno workshop de hipnose, e na verdade é mesmo isso também. A hipnose também é isso, não é? Também é esta programação e reprogramação, mas é este estar disponível, ou estar predisposto, ou estar aberto a. E de facto, é como. completamente. Pronto, e de facto acho que isto para todo este tipo de terapias é um fator bastante importante. Olha, só aqui para terminar, acho que isto é uma pergunta mesmo importante, que é: algum perigo ou toxicidade associada ao uso dos cristais? Sim, existe e convém termos isso, por isso é que eu digo, quando as pessoas começam a entrar neste mundo, digamos assim, mais terra, né, no nosso planeta, estas construções absolutamente incríveis deste planeta, e se nós virmos o nosso planeta como uma entidade, que chamam Pachamama, Mãe Terra, enfim, depende muito agora por aí afora dos nomes que várias culturas lhe dão, se nós virmos este organismo vivo, o planeta Terra criou vários tipos de ferramentas. Os cristais são uma delas. E sim, nós temos cristais tóxicos, como por exemplo o enxofre. Não quer dizer que o enxofre não seja, por exemplo, excelente para remover dores de cabeça, enxaquecas, dores corporais, contraturas, só que eu tenho que saber como utilizar. Ok, não vou ingeri-lo, obviamente, mas se eu souber utilizar, eu tenho a certeza de que estou a fazer bem a minha terapia ou a minha terapêutica. E sim, há cristais que são tóxicos, podem ter mais
depende agora da química de cada um, mas podem ter mais toxicidade, uns mais que outros, está bem? Assim como há cristais, tem mais magnésio, tem mais ferro. Temos só, não quer dizer que não os vamos utilizar, quer dizer só que temos que os saber sim como os utilizar, para não corrermos nenhum risco. Claro, mas isso também é assim, em qualquer sítio fidedigno onde se compre cristais, em princípio seremos Sim, aconselhados nesse sentido. obviamente. Ou seja, na tua loja, não é? Porque a tua loja não é só online, tens também a loja física no Porto, certo? Sim. Tens o teu livro também, que é bastante útil. Há outros livros também, mas agora aconselho aqui o da Joana, que é incrível e que explica isso tudo. Portanto, na verdade, sendo que a escolha dos cristais também é uma coisa muito pessoal, não é? Tipo, aquela coisa de nós vamos a uma loja. E é importante também termos aquele tempo de observar os cristais, aliás, de sentir qual é que é o nosso cristal, qual é que vai ser o nosso cristal, não é? Tentar não fazer uma escolha muito racional e se calhar fazer uma escolha mais intuitiva, não é? Vai depender muito também das situações. Essa para mim é quando nós deixamos a nossa intuição falar e quando nós nos sentimos atraídos por determinado cristal, fabuloso. E depois há aqueles cristais mais para uma terapêutica, para trabalharmos determinado tipo de patologia ou síndrome, e aí convém já o conhecimento ser um bocadinho mais abrangente ou enfim, com outro nível, para que de facto a utilização daquele mineral, daquele cristal, seja específica para trabalharmos ou para tratarmos, para cuidarmos da energia daquela situação. Joana, muito obrigada, espetacular. Eu adorei. Eu tinha aqui, eu ficava aqui mais 2 horas, porque eu tinha imensas perguntas para ti, mas se calhar fazemos isto em off. E pronto. Onde é que te podemos encontrar para além do teu livro e da tua loja? Olha, podem me encontrar no Instagram, na Crystal Healing and Craft Store. Podem me encontrar também... Crystal Healing and Craft Store. Pronto, é assim o nome, vamos o link. Sim, ou em cristais, portanto, estou no Instagram ainda, ou @cristais.loja de cristaloterapia. Eu estou sempre no chat, nas mensagens, respondo ou procuro responder a toda a gente. Tenho também o site e o e-mail, onde podem sempre enviar as questões. O teu site que é? O meu site que é www.crystalhealingecraftstore.com. E neste momento também na Associação Portuguesa de Cristaloterapia, onde também estou sempre presente na parte mais do e-mail para responder a questões, a dúvidas que surjam, por isso estarei sempre disponível dentro das minhas capacidades e procurando responder a todos. Claro. Joana, muito obrigada e parabéns pelo teu trabalho, é mesmo espetacular. Só a última pergunta, que é a pergunta de sempre, que é: qual é a tua ecológica de vida? Eu acho que a minha ecológica de vida e cada vez sinto mais forte, é a missão de passar a palavra da Mãe Terra, da cristaloterapia, e sinto que é mesmo a minha missão de vida, é mesmo a minha missão de vida. Que lindo e que boa missão, e tivemos aqui a passar essa mensagem. Que bom, muito obrigada, Joana. Obrigada e até breve. Obrigada, Vera, muito bem.